Israel investe 15 bilhões de dólares e constrói shopping de 120 mil metros quadrados no meio do deserto. Imagine a cena. Um horizonte completamente vazio. Nada além de areia, calor, silêncio e quilômetros de deserto. Agora respira fundo, porque diante dos seus olhos, lentamente, começa a surgir uma estrutura tão grande, tão complexa e tão absurda que parece completamente fora de lugar. Um shopping gigantesco, com mais de 120 mil metros quadrados, sendo construído exatamente onde ninguém imaginaria, no coração do deserto. E não é qualquer shopping. É um projeto de 15 bilhões de dólares, financiado por um dos países mais inovadores e ousados do planeta, Israel. E antes de eu te explicar por que esse shopping existe, o que tem por trás dele e como isso pode mudar o futuro de todo o Oriente Médio, já faz o seguinte: deixa o like agora e se inscreve no canal. Porque quando você faz isso, o YouTube entende que esse conteúdo vale a pena e leva para muito mais pessoas. E assim eu posso continuar trazendo histórias gigantes, absurdas e inacreditáveis como esta aqui. Obrigado de verdade. Agora vamos continuar. Respira, porque a história só vai ficando maior. Tudo começa com uma pergunta simples, quase inocente. Por que alguém gastaria 15 bilhões de dólares para construir um shopping colossal em um dos ambientes mais hostis da Terra? Um lugar onde a temperatura passa dos 50 graus, onde a água é rara, onde praticamente nada cresce, onde o vento levanta nuvens intermináveis de poeira e onde a vida humana precisa lutar para existir. A resposta é tão inesperada quanto o próprio projeto. Para entender esse shopping, você precisa entender Israel, um país que desde sua fundação teve que se reinventar todos os dias. Um país minúsculo, pressionado por fronteiras, desafios e limitações, que aprendeu a transformar problemas em oportunidades. Israel fez florescer fazendas onde antes só havia deserto. Israel se tornou referência mundial em dessalinização. Israel criou cidades inteligentes, zonas de inovação, parques tecnológicos e alguns dos projetos de engenharia mais ousados do mundo. E ainda assim, nada se compara ao que eles decidiram erguer no meio do nada. O projeto desse shopping nasceu como uma provocação. Seria possível construir, no deserto, um ponto de encontro capaz de atrair turistas, investidores, moradores e até pesquisadores? Seria possível criar um centro comercial que não dependesse apenas de consumo, mas que integrasse o deserto, a tecnologia e o futuro em um único lugar? Foi assim que esse mega complexo começou a tomar forma. Não como um shopping comum, mas como uma espécie de cidade dentro de outra cidade. Um espaço autônomo, inteligente, completamente sustentável e preparado para funcionar em um ambiente que normalmente destruiria qualquer estrutura em poucos anos. Mas antes de eu te explicar como isso funciona e como eles conseguiram transformar um pedaço de deserto em um polo tecnológico e turístico, vamos voltar um pouco, lá para o início. Tudo começou com a escolha do terreno, e acredite, isso foi uma das partes mais difíceis. O local precisava ser isolado, mas acessível. Precisava estar longe das cidades, mas perto o suficiente para receber energia, água e transporte. Precisava de espaço, muito espaço. E, principalmente, precisava permitir algo que até então parecia impossível: estabilizar o solo do deserto para suportar uma mega estrutura de aço, concreto e vidro. E aqui já entra o primeiro desafio monumental. O solo do deserto não é firme, ele é solto, instável, imprevisível. Para construir algo tão pesado, os engenheiros tiveram que literalmente prender a areia. Camadas e camadas de compactação foram feitas, uma estrutura subterrânea gigantesca foi criada, trilhões de grãos de areia foram reorganizados de forma milimétrica para dar suporte ao que viria depois. A fundação inteira do shopping foi construída como se fosse uma cápsula enterrada, capaz de resistir a tempestades, variações térmicas e até microtremores. Depois disso veio a segunda etapa: garantir que a estrutura pudesse enfrentar o calor. Porque no deserto, o sol não apenas ilumina, ele ataca, ele derrete, ele expande, ele destrói, ele craca materiais. Então, os engenheiros criaram um sistema de resfriamento passivo, inspirado em antigas técnicas usadas por civilizações do Oriente Médio.
A própria forma do shopping foi desenhada para canalizar o vento, aproveitando correntes naturais para manter o interior mais frio. Telhados refletores foram instalados, paredes com dupla camada isolante foram criadas, vidros especiais foram importados, tudo pensado para transformar calor extremo em conforto. Mas nada disso seria suficiente sem um sistema de energia robusto, e aqui entra outra inovação. O shopping inteiro é impulsionado por energia limpa. Painéis solares cobrem praticamente toda a superfície externa e se estendem por quilômetros ao redor, criando um verdadeiro mar de placas refletindo o sol. É tanta energia que o complexo conseguiu se tornar não apenas autossuficiente, mas capaz de fornecer energia para pequenas cidades vizinhas. Sim, o shopping produz mais energia do que consome, e isso, no deserto, é um feito impressionante. E por falar em deserto e por falar em energia, precisamos falar do elemento mais crítico de todos, a água. Nada no deserto acontece sem água, nada. E para manter um shopping desse tamanho funcionando, para alimentar sistemas, para dar vida aos jardins internos, para climatizar espaços enormes, para atender restaurantes, trabalhadores, turistas, é preciso muita água. Então, como eles conseguiram isso? Através de um sistema tão avançado que parece ficção científica. O shopping possui sua própria planta de dessalinização subterrânea, conectada a tubulações que vêm direto do Mar Vermelho. A água viaja dezenas de quilômetros até chegar ao complexo. Lá ela é filtrada, tratada, mineralizada e distribuída para todos os setores. O sistema é tão eficiente que mais de 80% da água usada é reaproveitada. Ela percorre o shopping inteiro, é coletada, tratada novamente e reintroduzida no ciclo. Um sistema fechado, inteligente, sustentável, pensado para durar décadas sem desperdiçar praticamente nada. Agora, com tudo funcionando, com energia abundante, com água controlada, com o calor sob domínio, faltava a parte mais importante: criar vida dentro da estrutura. Criar um ambiente humano, vibrante, atraente, algo que fizesse as pessoas realmente quererem ir até lá. Então, os arquitetos decidiram transformar o interior do shopping em uma espécie de microclima. Ao entrar, o visitante deixa de sentir o deserto. Em poucos passos, a temperatura cai, o ar fica leve, jardins aparecem, fontes, ilhas verdes, paredes com vegetação vertical, trilhas internas, um céu artificial que simula o nascer e o pôr do sol. Tudo cuidadosamente programado para fazer o visitante esquecer que está em um dos lugares mais secos do planeta. E o mais surreal, esse shopping não existe apenas como um centro de compras. Ele é um laboratório vivo, um espaço criado para testar tecnologias que um dia poderão ser usadas em cidades inteiras no deserto. Sistemas de ventilação, inteligência artificial, sensores ambientais, robôs, transporte interno automatizado. Tudo o que você imaginar está sendo testado ali dentro. E por que Israel faria tudo isso? Porque esse shopping, na verdade, é uma peça central de um projeto muito maior, um plano para transformar regiões improdutivas em polos econômicos, um plano para expandir cidades, criar novos empregos, atrair turistas, desenvolver tecnologias e preparar o país para o futuro. O shopping é apenas a vitrine, mas por trás dele existe uma verdadeira revolução acontecendo. Os impactos já começaram a aparecer. Hotéis começaram a ser construídos ao redor, estradas novas surgiram, empresas de tecnologia abriram escritórios na região, pesquisadores começaram a usar o shopping como campo de testes, o turismo aumentou, novos bairros residenciais começaram a ser planejados. E lembre-se, tudo isso num lugar onde antes só havia areia. Agora pensa comigo, se um shopping de 120 mil metros quadrados pode transformar uma área inteira, imagine o que dezenas de projetos como esse poderiam fazer. Imagine cidades inteiras surgindo no deserto. Imagine uma nova era de inovação impulsionada por regiões que antes eram consideradas inúteis. Isso não é ficção, isso já começou. Mas toda grande obra traz questionamentos. Será que isso é sustentável a longo prazo? Será que o impacto ambiental compensa? Será que o deserto pode realmente se tornar um ambiente de convivência humana em larga escala? Será que outros países vão seguir o mesmo caminho? Será que esse modelo pode ser replicado em outros desertos, como o Saara ou o Atacama?
As respostas ainda vão levar anos para aparecer, mas por enquanto o shopping continua lá, crescendo, atraindo turistas, impressionando engenheiros, inspirando outros países e mostrando para o mundo que quando Israel decide fazer algo, faz de um jeito que ninguém espera. Agora eu quero saber o que você acha de tudo isso. Um shopping de 15 bilhões de dólares no meio do deserto. É uma obra visionária, um exagero, uma preparação para o futuro ou apenas um símbolo do que a engenharia moderna é capaz de alcançar? Comenta aqui embaixo a sua opinião. Quero muito saber o que você acha desse projeto gigantesco.